avisa, viu, Silvio? Sequência 28. Pode sentar? Off. Pode. Você sentar aqui? Senta aqui. Não, deixa eu sentar aqui. Pode. Você sentar aqui? Senta aqui. Não, deixa eu sentar aqui. Você tá no show, você tá Não. Isso aí é possível, é claro. No início. Qual é o número que tá aí? 28. 28. Sequência 28, ó. Vamos? Falta claquete. Noah, tem que bater e sair, hein? Porque senão seu pé vai ficar em quadro, tá? 5. Estão aqui. Off de cobertura monge superior, sequência 5. 15. 15, 6, terceira. Foi. Ok? Sequência 1, ó. Sonho de... Vamos lá, atenção, hein? Silêncio. Som. Você descansou aí na perna, você parece que você... Câmera. Quando quiser. Tem atenção, som. Silêncio, por favor. Só rodando. 12, 7, primeira. Câmera. Foi. Sai novo. Agora o outro. A carta. Então, de novo. Atenção. Som. Foi. 12, 7, segunda. Câmera. Levanta a mão um pouco. Aí. Ok. Câmera. Nico, cuidado, tá muito no limite. Foi. Cortou. E aí, José? Como há muitos anos, por causa do reino dos céus, eu tivesse castrado a mim mesmo de casa, pais, irmãs, parentes, e o que é ainda mais difícil, do hábito da mesa lauta, e me dirigisse a Jerusalém, não pude privar-me da biblioteca que em Roma eu reunira com enorme esforço e trabalho. Assim eu jejuava infeliz antes de ler Cícero. Depois de noites inteiras de vigília, depois das lágrimas que a recordação de meus antigos pecados
arrancava do fundo de minhas entranhas, é plauto que me vinha às mãos. Se voltado a mim, começava a ler um profeta, a linguagem inculta me horrorizava, e como meus olhos não viam a luz, eu julgava que a culpa fosse do sol, não dos olhos. Enquanto, desta maneira, a serpente antiga zombava de mim, em meados da quaresma, uma febre se introduziu em minhas medulas, invadiu-me o corpo exaurido, e sem qualquer descanso, embora seja incrível dizê-lo, de tal forma que devorou os tristes membros que o mal pendia de meus ossos. Entretanto, preparavam-se minhas exéquias e o calor do espírito vital, estando o corpo já todo frio, só palpitava num canto ainda tépido do meu pobre peito. De súbito, arrebatado, sou conduzido ao tribunal do juiz, onde havia tanta luz e tanto era o brilho dos circunstantes que, prostrado por terra, eu não ousava levantar os olhos. Interrogado sobre minha condição, respondi que era cristão, mas aquele que estava sentado disse: mentes, tu és ciceroniano, não cristão. Onde está o teu tesouro, ali também está teu coração. Calei-me imediatamente, e em meio às chicotadas, pois ele ordenara o meu suplício, mais me torturava o fogo de minha consciência, enquanto eu considerava aquele versículo: mas no inferno, quem te louvará? Comecei então a gritar e a me lamentar, dizendo: tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim. Esta voz ressoava entre os açoites. Enfim, ajoelhados diante do presidente, os presentes suplicavam-lhe que fosse tolerante com minha juventude, que concedesse a meu pecado alguma penitência, que eu fosse torturado se alguma vez voltasse a ler dos livros dos gentios. Numa situação de tal premência, eu faria ainda maiores promessas e comecei a jurar e a rogar em seu nome: Senhor, se alguma vez eu possuir obras profanas, se as ler, eu te terei renegado. Com esse juramento sou libertado e retorno para junto dos homens, e com surpresa geral, abro os olhos de tal forma, banhado de lágrimas, que até os incrédulos eram levados a acreditar em minha dor. Na verdade, não se tratou de sono ou dos sonhos vãos que tantas vezes nos enganam. É testemunha o tribunal ante o qual eu jazia. É testemunha o julgamento que tanto me apavorou. Tomara eu nunca tenha de enfrentar tal questão. E o fato de que eu tinha as espáduas machucadas, sentia as feridas depois de acordado e li os escritos divinos mais empenhadamente do que antes ler as obras mortais.
Devemos comer andando, pois a alimentação aqui é coisa passageira.
É fraqueza entre as ovelhas ser leão. Os ares grossos, férvidos e feios, a secura e a aridez da paisagem contaminaram o espírito de alguns monges. Obsessionados pela penitência, deixaram de educar seus sentidos broncos. São todos excessivamente ignorantes. Bárbaros. Ignorantes inúteis. Jerônimo, você incorreu em erros. O deserto é o mundo do invisível e do sobrenatural. Repetição da vida de Cristo. Sobretudo a crucificação. Morrer para o mundo. No deserto, seu pasto é o seu coração. Com seu coração e olhos postos no céu, você esqueceu-se dos deveres de cortesia e foi esquivo, impaciente, inflexível e exigente com seus companheiros. Você deve partir. Você está desejoso de estudar e conhecer. Por isso, penso enviá-lo para ser discípulo de Gregório. Gregório é um eloquente orador, teólogo competente e defensor apaixonado da virgindade e da vida ascética. Vocês são dois temperamentos feitos para se entenderem. Gregório escreveu a Apologia da Fuga, que lhe ensinará muito. Viva a sua sombra, Jerônimo. A sombra desta piedosa e douta eloquência, consagrada à orientação dos pobres, faz com que o ato de ver e a coisa vista, o espectador e o espetáculo, o duvidador e a dúvida sejam um só. Vemos o mundo peça por peça, o sol, a lua, a árvore, o animal, mas o todo, do qual são partes resplandecentes, é a alma. Dá-me sua bênção, Senhor. Esta pena caiu do céu. Das asas de uma pomba divina, fará voar seus escritos. A dor que se escreve, ou como se escreve a dor. O meu tormento é comigo, que eu mesmo sou o meu perigo. Orígenes e Dídimo, o cego. Vamos tatear as escuras paredes. Descobrir pequenas janelas por onde uma escassa luz nos oriente.
Uma ideia germinando em terra ingrata, como um interrogador ao porvir. A água opaca, onde se reflete a maravilha das constelações. O Papa Dámaso convida-o para ir a Roma, ser seu secretário e seu consultor bíblico. A sociedade cristã está desunida e revolta. São divergências dogmáticas. Ambrósio não vê com bons olhos a excessiva independência dos bispos orientais. No concílio de Constantinopla, depois da morte de Melásio, indicaram a mim para Papa. E os bispos orientais elegeram ao arrepio um tal de Flaviano. Com isso, racharam a unidade da igreja. Ambrósio e Dámaso reagiram. Dámaso chegou a ser violento. Este concílio que Dámaso lhe convida para participar será para resolver esta discórdia. Jerônimo, você tem que ir. É além de sua vontade. Da sua boca sai a ligação que aproxima e une docemente as almas. Voz que se empenha em reformar os costumes e consolar os aflitos. Adeus, grande mestre santo.
o amante das belas letras, o sábio tradutor, o monge do deserto e do martírio, Jerônimo, de quem se fala muito e bem, mas sabemos do seu mau humor, muitas vezes violento, mordaz, incendiário. Todos sabemos do seu grande esforço, sua devoção pelo texto sagrado. Gregório me fez saber de seus enormes avanços na decifração e tradução de passagens obscuras das várias versões existentes. Isso é muito louvável. Mais do que isso, penso ser o seu trabalho imprescindível. Quanto a isso, estamos todos de acordo. Mas você, melhor do que ninguém, sabe dos obstáculos que nos inibem. Você, querido Jerônimo, precisa conhecer alguns escritos, conversar com outros irmãos, atentar para o que já foi feito e dedicar-se às leituras de outras línguas, juntar os textos, compará-los. As versões da Sagrada Escritura existentes são insuficientes. Aceitá-las é mal compreender o que necessitamos. É preciso traduzir diretamente dos originais grego e hebraico. Hebraico. Isso é temerário, porém imprescindível. Imprescindível. Ainda no deserto, quando iniciei os estudos desta língua, limei alguns dentes para poder pronunciar certas palavras. Tive como mestre um rabino que, com muita dificuldade e boa vontade, atravessava o deserto onde nos encontrávamos em horas escondidas. Aprendi muito com este homem culto e bom, mestre das coisas antigas. Seu nome era Baranina. Alguns o chamavam de Barrabás. Eis aí a raiz do problema. Isto não é o problema. A grande Marcela o abrigará em seu palácio com as suas filhas vestais. Lá, você terá tempo e espaço para tratar de sua missão, sua grande missão. Crie seus grupos de estudos, aperfeiçoe-os, reproduza e divulgue os textos, esclareça as Sagradas Escrituras. Eu não enumerarei os aborrecimentos do casamento. Os seios inchados, o vagido da criança, a irritação da vida doméstica com seus encontros inoportunos. Depois de toda a felicidade que imaginamos, vem a morte e a devastação. Não há caminho tranquilo entre as serpentes e escorpiões. Uma carne frágil e que logo se tornará cinza, deverá sozinha lutar contra muitos adversários. O nosso inimigo, o diabo, ronda como um leão rugindo que procura sua presa para devorá-la. Vou exprimir-me com audácia. Deus, que tudo pode, nada pode contra a ruína da virgindade. Ele pode livrá-la da pena do seu pecado. Não pode coroá-la depois do defloramento. A virgindade
pode perder-se simplesmente pelo pensamento. O que fazer? O canto da sereia é atraente, mas mortal. As núpcias preenchem a terra, a virgindade o paraíso. Eva no paraíso era virgem. Paraíso. Paraíso da luz. O deserto é o meu paraíso. Branca e serena abstração. Vertigem de eternidade. Deserto. Onde se mastigam as sementes amargas que dão os frutos doces. Longe. Longe das pegadas humanas. Contramundo, anti-natureza. Adão antes da queda. Paraíso celeste e terrestre. Deserto adorado. Os animais que Noé introduziu em sua arca aos pares são impuros. O número ímpar é que é puro. O apóstolo nos ordena a rezar sem cessar. Os deveres do casamento nos obriga a interrompermos as orações. Rezamos o tempo todo e permanecemos virgem. Interrompemos as orações para atender às necessidades e obrigações do casamento. Nenhum vaso de ouro ou de prata é tão valioso como um corpo virginal. A virgem deve fugir do vinho como de um veneno. Para que colocar lenha em um corpo que já está fervendo? Deus não proíbe o matrimônio. Proibi-lo seria como se quisesse que os homens vivessem como os anjos. O que devemos fazer não é magnificar a castidade, mas vivê-la. Carne sem carne. Evitem a avareza. A raiz de todos os males é a avareza. Jerônimo, vejo que você progride num estudo mais refinado e sistemático das Escrituras. Finalmente, você está em trânsito por textos e obras de difícil acesso. É necessária uma religião nova, um texto sólido, traduzido dos originais em que foram escritos por Deus. Mesmo que, a princípio, isso cause um certo estranhamento. A tarefa é monumental, mas o homem,
para realizá-la, a Igreja já possui. É você, Jerônimo. Você me força a uma obra nova. A de analisar e decidir que exemplar das Escrituras, entre todas difundidas pelo mundo, se ajusta melhor à verdade do texto grego e hebraico. Não podemos nos manter. O cristianismo não triunfará sem um texto sólido e verdadeiro. Esses ricos e desesperados aristocratas romanos consideram as nossas diversas versões do texto sagrado um roto tecido de fábulas orientais. Não poderemos nos manter firmes sobre um chão movediço. Deus lhe ilumine, Jerônimo. Qual é a origem da palavra Hosana? Eis uma dificuldade não notada nas diversas traduções. Hilário, em seus comentários sobre Mateus, diz: Hosana, em hebraico, significa redenção da casa de Davi. Deus que me perdoe, mas redenção em hebraico significa fedute. E casa, disse, Bete. Quanto a Davi, esse nome não consta na palavra. Isto parece evidente a todos, não? Outros dizem que Hosana significa glória, mas glória se diz Shabbat. Outros dizem ainda que quer dizer graça, mas graça se traduz por toda ou Ana. Perdoe-me. Sei que é um esforço penoso, mas necessário. Sim, entendo perfeitamente. Eis aí a evidência da necessidade da sua grande missão. Continue, Jerônimo. Vamos recorrer à fonte de onde os evangelistas tiraram. Estas minúcias, esta dissertação absconsa, certamente fatiga. Vou tentar uma explicação, minha e abreviada. A palavra Hosana, por ser intraduzível para o grego, como aleluia e amém, foi traduzida pelo próprio hebreu e diz Hosana. São particularidades idiomáticas que não têm tradução. Daí penso ser necessário sempre a criação de neologismos, palavras novas, mesmo que isto a princípio dificulta a leitura. Mateus, que escreveu em hebraico, diz Hosiana Barrama, isto é, Hosana nas alturas. São questões difíceis, mas é mais honrado penar um pouco para alcançarmos a verdade e adaptar o nosso ouvido a uma língua que nos é estranha do que aceitar uma versão truncada de um idioma que não está em questão. O cristianismo ganha e muito com os elementos da literatura secular. Não devemos servir a Deus desastradamente, por ignorância das belas letras. Uma grande e nova época, uma era gloriosa que se formará para todos os homens. Eu, por modéstia, afastava meus olhos dessas nobres mulheres. Mas Paula me fazia gestões nem sempre oportunas para superar o meu recato. E meu nome era muito estimado quando se tratava de estudos do texto bíblico. Não falavam de outro assunto que não fosse perguntas sobre alguns pontos obscuros para elas. Às vezes, não satisfeitas com minhas respostas, insistiam com outras perguntas, não apenas para discutir, mas com desejo de encontrar soluções e objeções que lhes ocorriam. Encontrei neste ciclo sensibilidades que perceberam a necessidade de um imenso esforço intelectual concernente à Escritura Sagrada.
semeará a terra inteira sagradas palavras recolhidas que ecoarão pelos próximos e muitos séculos. Verbo de onde sairá a nova humanidade. Luz sensível e adorável que brilhará como o sorriso de uma aurora eterna. Língua mãe de todas as línguas que respira o aroma paradisíaco de um milagre, de um amanhecer, de um abrir de rosa, cuja musa é o amor. Fios translúcidos que pendem de uma abóboda, como os cabelos de um anjo. Jerônimo, existem velhas vozes, vadias e vingativas, que vivem nessas vielas viscosas dessa vila vil. Imunda cidade, onde canta a canalha contemporânea. Este seu trabalho sagrado com as virgens, a formação religiosa, o educador de almas com os olhos postos à santificação, esse ambiente estudioso que você criou, nem assim a infâmia se inibe ou se intimida. A infâmia sai em cortejo e com música pelas ruas da mentira e do mal. Me perguntam por que você, Jerônimo, prega para as mulheres. Não há homens sensíveis em Roma? Mulheres santas. Platão nos apresenta Aspásia em discussão. Safo se correspondia com Píndaro e Alceu. Temista dissertava filosofia entre os grandes sábios da Grécia. Uma multidão de romanas veneravam e veneram Cornélia, a mãe dos Gracos, isto é, nossa mãe. Poderei ainda lembrar a filha de Catão, esposa de Brutus. Implantar o ideal monástico em alguém é lutar com árduos e tenazes esforços. Moralistas mundanos. Joviniano é escravo da luxúria, Epicuro dos cristãos, cachorro que comeu o próprio vômito. O padre Vigilâncio, eu o chamo de Dormitâncio. Deus pode tudo, menos consertar um vaso quebrado. Sem misericórdia contra os seus adversários? Mas isso é um descuido. Escolhendo a Escritura Sagrada, escolhemos tudo. Vejo nas traduções e versões existentes da Escritura Sagrada, sobretudo as latinas, arrepiantes erros de linguagem e muitas imperfeições nas variantes. Pouco a pouco veremos estas insuficiências dos livros canônicos desfigurados por grosseiras traduções. Sofridamente iniciaremos o conhecimento do texto original e distinguiremos a beleza nova, desorientada por tantos barbarismos. Devemos pensar, antes de tudo, inverter a ideia, o sentido, mais do que as palavras. Traduzir o hebraico palavra a palavra, como fez Áquila, é deplorável. É preciso respeitar o caráter próprio de cada língua e visar na língua traduzida uma certa elegância e harmonia, a eufonia, preconizada fortemente pelos grandes críticos de Alexandria. Repudiemos altamente a cacoséia,
o zelo errado da literalidade, que acaba por desembocar em cacofonias absurdas e linguagem ruim. A tradução deve ser compreendida por todos, pelos mais simples, sem perder de vista a elegância latina. O Oriente está mais equipado com suas diversas traduções gregas dos escritos sagrados. Por que não dotar o mundo latino de uma tradução correta e fiel? O trabalho é mortificador, longo, mas vivificador. Um sacrifício delicioso. Você já deve ter notado, Jerônimo, que vivemos numa cidade de ciladas. Ciladas executadas na noite negra da infâmia. Noite negra da infâmia. Flora enferma, leprosa, envenenada. Os que mandam em Roma, pela primeira vez, sentem o perigo evidente. O mundo pagão desaba. E nós colocamos as primeiras pedras rijas na construção de um novo mundo. O nosso texto sagrado latino consagrará e dará existência a toda a humanidade.
longe do deserto, com os profetas sempre às mãos. Da seda ao silício, da riqueza ao trapo, vestir os nus, alimentar quem está com fome, consolar os doentes. O miserável não tem como solicitar. Quem não tem como solicitar, solicita com mais insistência. Porque o imenso mal-estar, o grande transtorno causado pela adoção de nossos hábitos monásticos, porque é a nossa condenação aos privilégios da riqueza e do poder. Aversão à escravidão, recusa ao banho, à mesa lauta, aos perfumes, às futilidades. Atenção e vista. Primeiro atenção, depois vista. Ver sem atenção é ver e não ver. O trapo e o jejum são as armas. O seguro dos pecadores. Primeiro jejum, depois trapo. Primeiro o que não se vê, depois o que está à vista. Se desses aliados necessários tivermos que escolher eu escolheria o jejum. Jejum sem trapo, em vez de trapo sem jejum. O jejum nos une a todos. Ler, ler, ler. Ler sempre. Nossas virtudes são a amabilidade, a assiduidade nas orações, a paciência, a caridade, a vigília, o jejum e o repouso sobre o chão. Se tudo está bom, alguma coisa não está bem. Sem Ceres, sem Baco, Vênus a frio. Sombras, sombras, sombras dos que hão de ser. Ler, ler, ler sem cessar. Nossas leituras se efetuarão a partir do hebraico. A literatura hebraica está na origem de todas as demais. Não é o grego. A primeira cítara foi obra de Túbal, não de Apolo. Ocultar a verdade sobre véus. Moisés, o mais antigo profeta da humanidade, viveu antes de Orfeu. Orfeu morreu. Estamos assistindo a uma cena do fim, a uma cena do fim do mundo que desaba. Isso nos obriga ainda mais ao recolhimento e ao silêncio. Cristianismo mundano. Teu perfil no vácuo perpassando, ver rubros caracteres flamejando. Por toda parte, escrito em fogo eterno,
Inferno, 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 inferno. Não sofram com a minha ausência. Que falte um homem a outro homem é pequena falta. Logo supre Deus e tudo melhora. Temos que buscar alguma coisa no passado? Sim. Alguma coisa que fortaleça a vida pode estar no passado. Desde a infância fui nutrido no leite do cristianismo. Nesta distante solidão do deserto, abrasado por um sol inclemente, quantas vezes me imaginei estar submerso nos prazeres de Roma. Vivo exilado e quieto, um tosco pano cobre meus membros fracos e ressequidos.
Minha pele enegrecida me faz parecer um etíope. Passo os dias entre lágrimas e suspiros. Contra minha vontade, quando o sono me vence, acomodo meus ossos no chão. Prefiro não falar detalhadamente da alimentação e da água. Aqui trata-se de um luxo, qualquer alimento cozido, e água só para os monges doentes. Mas eu, que me condeno a essa penitência por medo do inferno, eu que tenho como acompanhantes os escorpiões e as feras, imagino-me muitas vezes estar dançando com belas jovens romanas,